existe uma enorme responsabilidade. Eu acho que todo mundo tem que levar em conta esse fato, assim, de que as pessoas dedicaram muito tempo e muito pensamento a cada filme. Assim, é um processo difícil, é um processo caro, assim, acho que não cabe a nós destruir. Acho que quando você destrói um filme, em geral é aquele tipo de crítica impressionista, assim, eu achei isso, o filme é uma droga e tudo mais, assim, isso já é reprovável por si só, e você, enfim, acabar com uma pessoa específica, uma carreira específica, eu acho que é muito complicado e não deve ser feito. Eu acho que isso também não pode, você não pode deixar de ser necessariamente, não pode ser condescendente também, no outro lado, só porque a pessoa tomou muito tempo da vida dela fazendo um filme. O que acontece no meu caso específico é assim, existe um processo de amadurecimento pessoal também. Eu acho que isso, eu falo de mim, mas eu sei que vários colegas passaram por esse amadurecimento. De você ser jovem e ser um pouquinho mais, ter uma mão um pouquinho mais pesada e achar que é uma sua missão denunciar os impostores, os falsários e tudo mais. Com o passar do tempo, você naturalmente acaba tendo a noção de que você não pode, de maneira rápida e simplista, destruir reputações e carreiras. Então tem um ajuste. Assim. Eu hoje me arrependo muito do que eu já escrevi no passado, acho que fui pesado demais, fui pessoal demais em alguns casos, e hoje eu tenho um pouco de cuidado. E naturalmente você acaba tendo um pouco mais de cuidado com o cinema brasileiro, assim, porque a gente tem a noção que não é simples fazer filmes brasileiros, então tem que ser cuidadoso, mas não pode ser condescendente. Acho que a regra básica é essa. Eu acho que no geral é positivo a internet, assim, a chegada da internet. O que eu acho assim, é que a internet, por ser um espaço muito democrático, muito vasto, ela consegue ter as manifestações assim, mais diversas e mais de todos os níveis de qualidade. Assim. Então, o melhor da crítica de cinema hoje no Brasil, possivelmente você vai encontrar na internet. Uhum. E o pior também. Tem muita gente que faz crítica sem ter necessariamente uma formação, encontrou na internet uma voz e faz. Tem muita coisa de baixa qualidade. Assim. Mas tem um grupo pequeno, assim, mas muito interessante de gente que aproveita as vantagens da internet, que não tem limitação de espaço, você pode associar com ferramentas audiovisuais que o impresso não te dá, você não tem obrigações monetárias, assim, então você não tem preocupação com anunciantes, etc. e tal, você faz de graça. Então tem um movimento muito interessante acontecendo na internet, já de alguns anos para cá, de sites bons de crítica, assim como a Contracampo, que agora está um pouquinho parada, mas teve uma fase muito boa, a Cinética, Cinequanon, tem alguns sites produzindo muito seriamente crítica, pensando muito seriamente, estimulando o movimento de cinefilia também, são pessoas que em geral cuidam de mostras, que fazem filmes, etc. Então tem um pessoal muito interessante. A internet te dá o direito de escolher entre esses vários lados. Assim. Então eu acho que naturalmente as pessoas que querem se aprofundar em cinema vão achar esses sites e vão ter uma oferta melhor do que a média de imprensa te dá hoje, por limitações de espaço, de grana, etc. Tal. Então a internet é uma alternativa real. Assim. A outra coisa que acontece são os blogs de cinema. Eu tenho um deles, assim, e eu acho um espaço interessante porque te permite dialogar mais rapidamente com o leitor, assim. Então a troca de ideias é muito mais imediata do que um impresso, assim. Então essa é uma parte muito positiva do blog de cinema, assim, acaba virando um fórum de discussão. Assim. Tem um problema também, quer dizer, que é um problema que toda a internet sofre, não só os sites dos blogs de cinema, que chega muita gente anônima, que na verdade vira uma espécie de fla-flu ali, né? Então existem brigas, falsas polêmicas, xingamentos, etc. e tal, mas isso faz parte do jogo ali do anonimato na internet, assim. Mas no geral eu acho bastante positivo.
Eu morei no Rio, né, um tempinho, e o boneco do Globo é uma entidade, assim, lá, né? E acho que ainda, eu não tenho esse grau de comparação com o passado, mas ainda é uma entidade que muita gente leva muito em conta, e outra gente se revolta muito porque as pessoas só levam em conta isso e tudo mais. Eu acho que não dá para brigar com o bonequinho do Globo, assim, ou seja, não dá para brigar com a cotação, com as estrelas que a Folha dá, etc. Não tem como brigar uma tendência de rapidez do mundo contemporâneo, etc. Assim, mas o que é desejável é assim, que, além disso, além dessa coisa simples, fácil, rápida, que o jornal te oferece, exista um espaço também nos jornais para críticas de mais fôlego. Assim. Eu acho que se você for olhar historicamente, assim, de 40, 30 anos para cá, diminuiu esse espaço. E é uma pena. Assim, é uma pena porque, na verdade, as pessoas muitas vezes têm só o bonequinho para se fiar. Assim. Então, teus pais, outras pessoas, assim, elas não vão deixar de olhar para o bonequinho, mas seria interessante formar um público com textos mais aprofundados, etc. O que aconteceu foi justamente que, muitas vezes por falta de espaço no jornal, esses textos aprofundados migraram para a internet. Então, talvez a pessoa hoje, o que ela tem que fazer, ela tem que vasculhar um pouquinho mais para alimentar a sua cinefilia, né? Eu acho que as coisas que são oferecidas hoje são essas coisas mais rápidas, né? Então, se ela quiser ir além disso, tem que rebolar um pouquinho. Acho que é bom também, mas desde que não se perca o espaço aprofundado no jornal, na revista. O essencial, assim, você tem que ter, óbvio, uma paixão pelos filmes, então você tem que ver o máximo de filmes possível, isso é o mais evidente, assim, você tem que ler especificamente sobre cinema alguns textos fundamentais, só que isso vai te dar uma parte, né, do teu olhar. Assim, o outro olhar é um interesse pelo mundo, né, na verdade. Você tem que estar atento a exposições de artes plásticas para ajudar a formação do lugar, você tem que ir para peças de teatro, você tem que ler jornais, tem que saber o que está acontecendo no mundo, você tem que entender um pouquinho de história, um pouquinho assim, você tem que saber o que está acontecendo ali na África para falar sobre cinema também, tem que se informar, você tem que... Então é muito amplo, na verdade. Assim, eu acho desejável, né? Eu conheço ótimos críticos que nunca fizeram cinema, assim, mas eu acho que você ter realizado um pouquinho, eu acho que te dá uma noção das dificuldades, dos desafios, das opções de linguagem que você tem também. Mas não acho obrigatório, mas acho importante. Assim. Então acho que é um pouco isso. Você tem que formar, de um lado, a tua visão de cinéfilo, tem que alimentar a sua visão de cinéfilo, vendo filmes, lendo livros, etc. Mas tem que alimentar a sua visão de mundo também. Porque cada filme tem isso, cada filme tem uma opção de linguagem cinematográfica, mas também tem uma opção de visão de mundo. Né? E você tem que estar preparado para olhar para essas duas coisas. Né? Para a linguagem e para a narrativa. Então, não sei se eu fui muito genérico, não, mas acho que foi claro. Eu acho que você tem que alimentar sempre esses dois lados. Legal. Eu conheço pessoas que são espécies de... são onanistas do plano, assim, sabe? Estão extremamente atentos a tudo que é da linguagem cinematográfica, mas não são capazes de sair disso e trocar uma ideia sobre o Obama, a eleição do Obama, assim, sabe? Ou sobre o futebol. Por outro lado, tem gente que escreve sobre cinema como se estivesse falando de futebol também. Então, o ideal é que essas duas coisas se conjuguem.